Rô. Olha que maravilha! Fala, Rê! E aí, Rô, tá bem? Pô, melhor agora, hein? E você? Tudo certo, Rô, tudo certo. Obrigado Bacana. por ter aceitado aqui, Rô, meu convite para bater um papo. Pô, é uma satisfação sempre grande, de verdade, velho. Poder trocar essa ideia. É legal o que a rede social consegue oferecer, né? E em estar em contato com pessoas que a gente tanto gosta, né? Então, pra mim, pô, tá podendo conversar com você e aí todo mundo poder acompanhar a nossa conversa é uma grande satisfação. Eu que agradeço o convite. Boa, Rô, aqui a gente já vai unir o útil ao agradável. Eu vou matar a saudade, tava com saudade de falar com você, e a gente já tenta gerar algum tipo de conteúdo a respeito de carreira, de nutrição, de tendências, enfim. Bora fazer isso? Bora, Rê. Tô à disposição. Vai conduzindo aí que eu vou contribuindo. Beleza. Ô, eu queria que você começasse só falando um pouquinho de você mesmo, se apresentando profissionalmente, né? E a partir daí eu vou tirando alguns insights e fazendo algumas perguntas relacionadas à sua carreira. Eu acho que você tem bastante coisa para agregar, você passou por diferentes áreas ali dentro da nutrição, tanto em termos de temática ali da parte clínica mesmo da nutrição, quanto em áreas de atuação como nutricionista. Então, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre isso e a partir daí eu vou puxando alguns pontos para a gente bater um papo aqui nos próximos 30, 40 minutos. Boa! Primeiro agradecer também a presença de todo mundo que está aqui. É muito gratificante poder ter também pessoas ouvindo o que a gente tem para contribuir, para compartilhar. Eu sou um fanático pela nutrição. Eu descobri a nutrição muito cedo. Então, com 16 anos, assim, eu já era um estudante assíduo de nutrição. Com 14, 15 eu já tinha interesse, mas 16 anos eu comecei a pegar firme, fazer cursos, mesmo antes de entrar na graduação. Entrei muito certo na graduação. Depois do terceiro semestre, eu comecei a fazer iniciação científica na Universidade de São Paulo. Ali foi o dia D para mim. Eu fiquei por 3 anos estudando ratos. Aprendi muito sobre o conceito científico, que para mim era uma língua nova. De começo me assustei demais. E aí eu falei, ou eu aprendo ou eu saio daqui porque eu não estou entendendo o que eles estão falando. Aí eu comecei a descobrir a paixão pelos artigos científicos, pela ciência ou pelas condutas baseadas em evidências, né? Aí, antes de me formar, eu já dava palestras. Minha primeira palestra foi sobre esteroides anabolizantes, um tema super difícil, onde eu fui ministrar essa palestra de 1 hora e meia numa empresa que me convidou. Eu falei, vamos embora, organizei a aula. E com 24 anos eu dei a minha primeira aula em pós-graduação, que foi na Unip, um final de semana inteiro, sábado e domingo. E aí, a partir disso, eu falo que eu já fui para o outro lado, né? Eu participei de 3 pós, né? Medicina do esporte, nutrição esportiva, fitoterapia. Aí, com 24 anos, quando eu tive a oportunidade de dar minha primeira aula em pós, as portas começaram a se abrir para esse lado. Aí, eu tive a oportunidade de passar por praticamente todos os estados do Brasil, sendo com vocês, até mesmo ministrando cursos, ou também em diversas pós-graduações que eu acabei recebendo convite. Aí a minha carreira foi construída na nutrição esportiva, também por eu gostar bastante de praticar atividade física, gostar de lidar com atletas de diversas modalidades, fazer o meu melhor e com isso oferecer bons resultados e boca a boca acaba fazendo com que outros profissionais, né, outros atletas acabassem me procurando, até que eu entrei na área do chás, que era um conceito que eu já prescrevia desde o princípio, porque eu tenho uma família que usa muito essas terapias alternativas como recursos para tratamentos, e eu não tinha isso muito claro antes, que já era algo dentro da minha trajetória de vida. Quando eu entrei na Leão, foi um marco na minha trajetória em relação à nutrição, a Leão de Chás. Aí eu fiquei por 2 anos como consultor técnico deles, trabalho intenso, onde eles me davam uma condição de abdicar do meu trabalho clínico,
né, ter mais tempo. Eles me monetizavam de uma maneira que era bem positiva para mim na época. E aí, a partir disso, quando eu saí da Leão, por a gente ter concluído os projetos que estavam traçados, eu abri o Instagram, Rodrigo Moreira Chás. Esse Instagram com crescimento orgânico, muita gente compartilhando. A gente tem 109 mil. Normalmente aí, todo dia tem pessoas entrando nesse Instagram. Hoje eu atuo então nessas duas redes sociais, essa que a gente está conversando que é mais focada na nutrição esportiva, a outra, Rodrigo Moreira Chás, focado em ervas medicinais, e tem o YouTube também que a gente passou de 50 mil, é um marco expressivo para mim, que corro basicamente sozinho, fazendo o meu melhor, e então de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo crescimento e reconhecimento. Sensacional. Pô, é muita coisa, cara, é muita coisa. E é muito legal acompanhar isso praticamente desde o comecinho. Ô, Rô, deixa eu pegar um primeiro insight aqui. Você falou que teve uma virada de chave ali a partir da iniciação científica, né? Cara, explica para quem de repente não conhece o que é iniciação científica e a importância desse aprofundamento nos estudos, em determinada temática, na construção da carreira de um nutricionista. Boa, Rê. Ó, a iniciação ela apareceu por eu ser muito curioso e não vi a hora de ter a matéria de nutrição esportiva, que seria só no terceiro ano dentro da grade da faculdade que eu fiz. Então, eu sempre perguntava para a professora de nutrição esportiva algumas dúvidas que eu tinha. Até que ela falou, cara, você se interessa muito por alguns temas bem fechados, bem característicos de pesquisa. Eu conheço algumas pessoas lá da USP que estão precisando de alunos de iniciação, só que você vai ter que ir lá no carnaval, porque vão mais outros dois também alunos, só para mostrar, de certa maneira, também o desejo de aprender, né? Aí eu fui, abdiquei do carnaval, tranquilo para mim. Tinha mais outros dois nutricionistas, dois da São Camilo, e também tinha um, na verdade, da USP propriamente, enfim. A partir disso eu comecei a falar, pô, que mundo é esse? Totalmente diferente, porque você entra num biotério, você tem que colocar os EPIs, os equipamentos de proteções individuais, tudo isso aí já é uma novidade bem expressiva. O meu grupo de pesquisa, que era com o João Alfredo Pedroso, que era meu orientador, e também com a Luciana Nishimura, eles estudavam o efeito da leucina em ratos Sprengdalens, tanto no tecido adiposo, é um tipo de rato, tanto no tecido adiposo quanto no tecido muscular. E aí, toda quarta-feira tinha reunião de Uhum. apresentação do desenvolvimento dos projetos do laboratório que era coordenado por um profissional muito conceituado chamado Júlio Tirapeg, onde ele tem vários livros desenvolvidos. E aí eu comecei a perceber que eu não entendia nada do que eles falavam, né? De verdade, eu ficava muito constrangido, porque eu não conseguia me posicionar. Enfim, eu me sentia muito incapacitado. E aí, enfim, eu comecei a refletir, cara, se eu ficar aqui, eu vou precisar estudar a mais, além do que eu já estou habituado. A abordagem é com uma linguagem que eu não sei falar, e aí eu vou precisar também, então, ler artigos. E aí, para mim, foi realmente um marco, porque hoje eu consigo entender muito bem a leitura de um artigo por ter vivenciado por 3 anos propriamente a pesquisa científica. Nós fizemos vários tipos de testes com os ratos, e quem não está lá dentro não tem noção do que é estar lá dentro. E quando você não tem noção, você não tem muita clareza daquilo que você está lendo em relação aos artigos científicos. Então, eu falo que foi um dia D para mim, porque realmente o meu patamar em relação à necessidade de pesquisa, ela foi muito elevado, né? Porque aí eu comecei a ler artigos científicos. Antes eu lia livros que têm o seu valor, eu lia algum tipo de artigo, mais assim, de outros profissionais que publicavam como blog, por exemplo, né? E aí o artigo ele tem um conceito muito mais diferente, muito mais aprofundado. E aí eu peguei o gosto por isso, até que eu desenvolvi o meu trabalho de pesquisa científica também, que depois o João Montanari deu sequência nele, por exemplo. E aí foi para mim realmente um marco, um divisor, porque eu saí de lá com uma condição de realmente docência, no meu ponto de vista. Porque eu já estava montando aulas, nos estágios obrigatórios que eu tive, foi muito legal. Todos os lugares onde eu tive estágio, todo mundo me chamou para participar dos que eles chamam de simpósio, que são eventos. E aí era um reconhecimento de, pô, esse menino é diferente, porque além dele ser comprometido, dedicado, proativo,
ele tem uma linguagem aprofundada e vamos trazer ele aqui para falar um pouquinho sobre nutrição esportiva. Então, para mim foi um grande marco, porque eu me senti muito capacitado, muito evoluído por conta do aprofundamento do conhecimento que a pesquisa científica exige de você. Então, é mais ou menos Pô, isso. incrível, Rô. Hoje eu vejo que as pessoas elas se interessam muito ali ou investem muito tempo nos canais digitais e eu acho isso legal desde que a base ali, né, seja sempre o patrimônio intelectual, né? Vocês, no caso, aí trabalham com saúde, né, uma área extremamente importante, que sempre está tendo novidade, sempre está tendo evolução e a base não tem jeito, né? A base é ainda a capacidade intelectual. Ô, Rô, e aí você falou que isso te preparou, né, para palestras. Você, inclusive, palestrou ali antes de finalizar a graduação. Depois, com a gente, rodou ali, acho que 2 anos, né? Vários estados no Brasil. Essa história é muito legal também, porque isso eu já te contei, mas eu lembro que eu estava rodando internet, assim, Instagram, e sei lá como eu fui impactado por uma palestra sua numa academia para poucas pessoas, assim, e eu lembro que eu parei para olhar, né? Já trabalhava, obviamente, com isso na plenitude. E eu vi um menino ali na época, ainda é um menino, né? Mas eu vi um menino na época ali com um poder de oratória, com um vocabulário muito bom, né? Isso, queira ou não, acaba passando também credibilidade, acaba passando confiança ao profissional, né? E naquele momento, aí não lembro como, mas acho que entrei em contato, enfim, no primeiro momento não deu certo, mas depois acabou que rolou até via uma marca. Mas enfim, a partir dali você começou a também trabalhar como palestrante, né? E é uma coisa que muito profissional procura, porque é uma capacidade muito legal, essa capacidade de saber se expressar publicamente, de usar as palavras corretamente, de ter o time ali na fala, enfim. E desde sempre, eu sempre te falei isso, que eu achava você também acima da média nessa questão. Cara, me conta, de certa forma, como é ser palestrante, porque não deixa de ser uma área de atuação para o profissional da saúde, para o nutricionista. E, cara, como que você se prepara para palestrar mesmo, para montar uma apresentação, para ter esse poder de oratória que eu citei? E como a pessoa que talvez tenha interesse ali em entrar nessa área, o que, que você recomenda ali como caminho, como principais pontos a serem destacados? Ser palestrante, eu acho que é o auge do prazer para quem gosta do que faz e gosta de transmitir o seu conhecimento. Então, realmente tem muito amor envolvido para aqueles que realmente têm esse propósito de transmitir tudo aquilo que sabe. Eu, por muitos anos, trabalhava muito na construção do material. Até hoje eu trabalho bastante, mas antes, além de tentar encontrar o máximo possível de detalhamentos em relação ao assunto que eu fosse abordar, coisa que eu ainda faço, antes eu treinava demais a apresentação. Minha meta era saber o próximo slide, saber todos os slides que serão apresentados para que eu tivesse a dinâmica. Então, de começo, era muito comum eu treinar 2, 3, 4 vezes, às vezes sozinho, às vezes alguém me ouvia, a pessoa lá dormida, porque fala, pô, eu tô ali tão interessado em saber com essa abordagem que você está falando. Então, é assim, o que eu recomendo você precisa esclarecer as dúvidas que aquele que vai ouvir provavelmente tem sobre o tema que você vai abordar. Você precisa trazer conceitos tanto simplificados, mas tanto embasados, né? Então, eu falo que para cada posicionamento, há ao menos um artigo científico que sustente este posicionamento, mas você tem que se fazer entender, né? E aí, este sempre foi um formato que eu fui aprimorando. Hoje eu acredito que eu consegui ter um desenvolvimento bem legal nisso, de simplificar bastante a palavra que eu quero passar, a informação que eu quero dizer, a transformação que eu quero gerar, mas sempre foi uma meta minha em trazer um artigo científico que sustentasse, mas pegar as palavras mais chaves possíveis para colocar na apresentação do artigo e na hora da abordagem também usar as palavras mais adequadas, por isso que eu treinei bastante.
E é bem legal também, eu acho que o bastidor, sempre antes da palestra, minutos antes, até hoje eu faço isso, eu vou de frente para o espelho, me concentro, né? Falo algumas palavras para mim, mais associadas a, cara, você tem essa oportunidade que vai durar 1 hora, vai durar 8 horas, dependendo, né, se eu estou numa pós-graduação, se eu estou numa palestra. E aí eu tento lembrar de tudo que eu venho tendo como trajetória e também um passado recente para que me fortaleça, me gere concentração e que eu consiga apresentar o meu melhor. Que eu falo que para todo mundo, se você apresentar o seu melhor é coisa pra caramba. Então é só isso que eu peço, né? Que eu consiga transmitir a ideia, trazendo o melhor que eu possa oferecer. E aí quase sempre eu saio com a sensação de, cara, que legal, consegui realmente apresentar da melhor maneira que eu poderia. E isso muitas vezes também, pelos feedbacks que eu recebo, acaba se coincidindo com aquilo que eu senti. Demais, Rô, demais. O Rui, mas tem alguma dica prática também com relação a vocabulário mesmo, a capacidade de oratória? Além do treinar várias vezes, existe alguma questão do tipo? Eu acho que a leitura, né? Eu aprendi muitas palavras diferentes, por também, sempre que eu via essa palavra diferente, eu não passava para a próxima linha ou para o próximo parágrafo. Eu ia lá e procurava. Até hoje eu gosto muito de procurar significados. Não, então, por exemplo, dieta em latim. Eu fui ver o que era dieta em latim há muito tempo atrás, que é um estilo de vida alimentar. E aí eu trago isso dentro da minha abordagem, né? Chá, o que significa a palavra chá dentro da medicina tradicional chinesa? E por aí vai, sabe? Até hoje eu busco o significado das palavras para tentar entender melhor o que essa palavra quer dizer e muitas vezes eu uso com conhecimento científico, esse conhecimento de significado, etimologia da palavra, para que eu consiga somar mais ainda conhecimentos e me diferenciar. Mas é a leitura. Até hoje é que eu parei de compartilhar assim stories e estou tentando voltar a ter um pouco mais de engajamento, porque eu fico muito no meu mundinho aqui, mas é difícil passar um dia que eu não leia um artigo científico até hoje e é o meu hobby. Minha namorada aqui até ela comenta assim que é muito fora da curva e às vezes até gera um certo incômodo nesse sentido, do prazer que eu tenho em estudar, né? Então, enquanto às vezes assim, nem sempre, né? Hoje eu cedo muito mais, assim, eu flexibilizo muito mais, mas entre ver um filme e ler um artigo, por incrível que pareça, o artigo me traz uma sensação, ou conhecimento me traz uma vibração assim muito grande. Eu adoro adquirir novos conhecimentos e por isso que eu fui para diversas áreas dentro da nutrição, tentei me permitir a ser quem eu gostaria de ser e vou lutar por isso. Acredito que até o fim da minha carreira para mostrar que dá para ser um nutricionista não tão nichado, né, mas que ainda consiga uma credibilidade, um reconhecimento pelo volume de conhecimentos, não só naquela área em específico, mas de diversas áreas que eu possa hoje discutir com diversos profissionais referências de cada, sabe? Total, Rui. Entendo totalmente. E aí você falou essa questão de leitura, né? Eu também tenho esse vício, que é um vício bom, né? De ler. Eu também não troco o meu momento de leitura ali, hoje matinal, por nada. Eu sinto que uma leitura, um bom livro, eu gosto mais de livro do que artigo, né? Mas enfim, e de outros assuntos, não mais da saúde, mas enfim. Que a leitura ela acaba empoderando, né? Ela acaba alimentando ali tanto a parte intelectual mesmo, quanto a parte. Eu falo que alimenta a alma também, esse tipo de leitura, né? De empoderamento que você tem a partir da introdução de conhecimento mesmo, né? E isso só gera benefícios e diminui a distância entre você e o que você pretende alcançar na vida, né, Rô? Rô, e aí a gente falou de duas coisas aqui já, né? Tanto da parte de iniciação científica, quanto da parte ali uh, de, de, de palestra, e todas ainda, as duas ainda relacionadas a essa questão de estudo. Ô, Rô, e aí uma outra vertente sua, que também é muito forte, é a parte como professor, né? Palestrante normalmente é 1 hora ali de palestra dentro de um evento, né? Mas você também dá aulas em pós-graduações com durações, aulas com durações muito maiores, né?
Como que é essa preparação também? Como que foi para você a primeira aula? Como é atualmente? Como se tornar um professor de uma pós-graduação? Ó, a primeira aula foi um baita desafio, que eu também treinei bastante para me sentir o mais confortável possível com todo o conteúdo que eu ia apresentar. Estamos falando de algo próximo de 300 slides, que eu me lembro, que era uma pós onde eu ia abordar sobre estratégias eficientes para o emagrecimento e para hipertrofia. Sábado e domingo, sábado era das 9 até as 17, domingo era das 9 até aproximadamente 14 horas na Unip de Campinas, tinha todo o deslocamento aqui de São Paulo, então um volume de conhecimento necessário muito grande e aquele receio, né, de também os questionamentos que viriam durante a apresentação, se eu estaria preparado também para falar sobre temas que não estão na apresentação, mas que poderiam ser questionados. Então, a minha preparação foi a mais intensa possível que eu poderia na época. Eu dominava todo o conteúdo que eu tinha desenvolvido, porque eu treinei bastante. E eu também ficava pensando em como é que eu ia também, além dos slides, se precisasse usar a lousa, por exemplo, para tentar aprofundar o conhecimento ou facilitar a compreensão. Então, tudo isso foi um grande desafio, porque, poxa, eu nunca tinha usado uma lousa, por exemplo. Eu lembro que eu fiz lá, por exemplo, a minha primeira utilização da lousa foi para passar um macete em relação a decorar o que é um ômega 3, um ômega 6, um ômega 9, que eu fiz lá uma situação que eu desenvolvi, que realmente facilita a compreensão. Então, para mim, assim, foi muito tenso, mas ao mesmo tempo muito gratificante. É, E até hoje é assim, né, Rê? Por exemplo, eu estou ministrando aula sobre fisiculturismo numa pós ao vivo da USP de Ribeirão Preto. Eu Uhum. ministrei em dezembro essa aula, por exemplo. Minha primeira apresentação lá, agora vai ser em 2024. E aí nessa, por eu já estar muito mais à vontade com o conteúdo, porque já são 6 anos que eu falo sobre essa aula e só atualizo, eu não me preparei tanto, mas pela experiência eu consegui conduzir de uma maneira que todos gostaram. Mas aí, para a próxima, eu já vou voltar às estratégias anteriores, e não, eu tenho que estudar exatamente, entender tudo que tem no próximo slide, para melhorar um pouco mais ainda a minha forma de apresentação. Então, você tem que ter essa visão crítica, no meu ponto de vista, para que você não acredite que está suficiente apresentar algo que vai ser bem visto, mas que não é o seu melhor, né? Então essa é a sensação que me deu. Eu falei, pô, eu posso ser melhor do que eu fiz e não é porque ninguém reclamou da aula e todo mundo elogiou que eu vou me satisfazer com essa apresentação. Para a próxima, eu vou dar o meu melhor e aí sim eu vou sair satisfeito com a minha apresentação. Sensacional, Rô. Rô, falamos aí então de duas vertentes ali, né? Todas relacionadas à parte acadêmica ainda, tanto a docência ali numa pós-graduação, quanto como palestrante. Vamos entrar agora na parte de prática clínica, Rô, e começando ali por uma questão de posicionamento. Você falou que quer ser reconhecido, já é, obviamente, mas quer ser reconhecido como um nutricionista que tem um conteúdo mais abrangente e não tão nichado, se eu não estiver equivocado aqui. Rô. E aí, o que você acha disso? Relacionado a posicionamento. É isso mesmo? Você acha que a pessoa tem que ter um conteúdo mais abrangente ou um conteúdo mais nichado? O que você acha? É assim, ó, se for pensar no crescimento e até, consequentemente, um retorno profissional, eu sugiro que você niche, porque você nichando, mesmo parecendo às vezes um público pequeno, é um público super suficiente para te dar tudo que você precisa. E você tende a crescer mais rápido e também ser, assim, possivelmente uma referência da área se você se dedicar. Dentro dessa visão que eu tenho, é porque realmente é aquilo que me faz, que me preenche. Então, eu abdico um pouco até desse reconhecimento específico numa área só, que eu acho que se eu nichasse eu poderia chegar mais longe como uma maior referência em alguma área específica, porque eu não consigo só fazer uma área. E graças a Deus eu também tenho um retorno tanto de assim credibilidade
quanto de financeiro que me satisfaz, né? E aí, claro que eu quero mais, mas eu também nunca passei dificuldades nesses dois lados, né? Sempre tive oportunidades, sempre tive um volume de pacientes pagando o valor que eu solicito, que me dá condição de crescimento profissional e pessoal, né? Então tem muito amor envolvido, mas eu não sugiro que façam como eu, porque é muito mais difícil realmente para você conseguir ter um crescimento, né? Então eu vejo pelo do Chás, né? O Insta do Chás a gente não bateu 2 anos ainda, crescimento orgânico, 109 mil pessoas lá, muita gente compartilhando, tal. Então, se eu focasse só nisso, provavelmente eu conseguiria ser a maior referência sobre chás da nutrição. Mas ainda assim, por exemplo, eu recebo cada vez mais oportunidades para o futebol, que é um esporte que eu gosto, e aí cada vez mais pacientes também que são atletas profissionais passando comigo, e tudo isso me preenche. Eu falo, pô, não tem como eu deixar a nutrição esportiva de lado, porque a nutrição esportiva ainda é muito do que eu sou, né? E aí eu fico aí fazendo o possível para estar preenchendo principalmente essas duas lacunas atualmente, né? Boa, Rô. Antes de eu voltar para esse assunto aí, vamos só responder a pergunta do Wagner. O Wagner perguntou, Rodrigo, quando você estuda artigos científicos, você anota em rascunho para passar o dia sobre aquele tema? Como que é a sua técnica para memorizar os assuntos? Um abraço. Assim, ó, é uma sugestão. Por que que eu consigo ter um volume tão grande de publicações, seja elas em Instagram, seja ela até no YouTube? Porque quase tudo que eu leio, eu faço sim um resumo e disso vira uma publicação. Então, eu acho que a minha primeira frase forte para mim era o compartilhe conhecimentos, né? Então, tudo que eu lia, eu compartilhava. Por quê? Para mim, quando você compartilha, você aprende duas vezes. Que uma coisa é você ler. Quando você tem que resumir aquilo que você leu, você já aumenta a sua assimilação. E quando você depois tem que compartilhar ainda aquilo que você resumiu, você consegue ainda mais assimilar a informação. E aí, normalmente, tem uma interação, às vezes surge uma dúvida que agrega a você aprofundar mais ainda a pesquisa sobre o tema. Então, normalmente, sim, eu faço um resumo, mas um resumo já voltado para gerar um post, por exemplo. E aí eu vou revisando de acordo com as necessidades todos os posts que eu vou fazendo e normalmente esses posts fazem parte das minhas aulas, né? E aí, hoje, por exemplo, lá no do Chás eu tenho um arsenal já de pesquisa de ervas que ninguém tem dentro do cenário. Porque, caraca, eu já fui atrás de tanta erva diferente. E aí, o que eu faço? Então, eu encontrei algum artigo que dê alguma informação sobre a erva, faço o resumo, compartilho. E aí é isso, as pessoas vão fazendo perguntas dentro do post, isso vai me ajudando a aprofundar mais ainda as minhas dúvidas. E é isso que, voltando para a parte de palestras, que eu uso bastante. Então, a palestra ela tem que esclarecer a dúvida de quem está do outro lado. E é, de certa maneira, fácil de você se colocar do outro lado, né, pensando em dúvidas. Por exemplo, vamos falar, eu ia falar sobre o café. Aí, qual que é a dúvida? Será que há habituação do consumo do café e você perde o efeito? Essa é uma dúvida que eu ouvia frequentemente. Bora procurar artigo científico. Será que café hidrata tão quanto água? Bora procurar artigo científico. E será que tem pessoas que respondem mais rápido, pessoas que respondem mais lentamente? E por aí vai, né? Aí eu via medicação. Será que se eu tomar um medicamento com café, qual que vai ser a farmacodinâmica e cinética desse medicamento? Aí eu vou sempre dentro dessa abordagem que muitas vezes vem dos comentários que são publicados nas minhas postagens. Gostei, Rô, da metodologia aí. Ô, Rô, e você está falando muito de artigo, né? Lê um artigo aí praticamente todo dia. Para você, aparentemente, é algo bem tranquilo, bem simples, essa questão de achar algum tipo de conhecimento, de assimilar, de transformar algum tipo de conteúdo ou na rede social ou em uma aula. Mas, cara, não é algo tão simples. Então, eu queria que você desse alguma dica, assim, de como, uma dica bem prática mesmo, de como estudar via artigo, assim, o que a pessoa tem que saber, onde ela procura, tem que saber inglês, não tem? Boa. Ó, a minha sugestão, eu uso o PubMed, é meu melhor amigo, e basicamente é por lá que eu encontro tudo.
Nas ervas, eu preciso ir para a parte de farmacopeia europeia, brasileira, às vezes até um Cielo, que nem sempre tem à disposição no PubMed. No PubMed, eu começo a pesquisa por ensaios clínicos, porque aí você usa muito na prática, né? O ensaio clínico é você comparando. Se você utilizar, por exemplo, a babosa em comparação ao omeprazol, em comparação ao placebo, qual que é o efeito na gastrite, por exemplo. Então, ensaios clínicos, eles avaliam conceitos muito associados à prática clínica. Depois eu vou para a meta-análise, porque aí já é um consenso, de certa maneira. E aí, quando eu não encontro, eu vou para artigos que trazem mais a parte de avaliação farmacológica da substância, né? Quais são os nutrientes presentes, tal, tal, tal. Então, eu vou diminuindo a exigência em relação ao que eu estou buscando, porque, de certa maneira, eu quero ter alguma informação. Eu aprendi muito isso com o Chas, né? Antes, eu só trabalhava com ensaios clínicos controlados para as minhas publicações na nutrição esportiva. Se não tinha, para mim, era invalidado o artigo. E aí, do Chas, eu falei, pô, eu preciso me permitir um pouco mais. Então, eu sugiro isso. Aí, palavra-chave, né? Então, você vai procurar o termo técnico, ou às vezes a tradução em inglês propriamente. Eu uso tradutor até hoje, mesmo tendo uma noção da língua, né? Mas para mim, eu preciso de otimização de tempo. Então, foi assim que eu me adaptei. Então, não há necessidade de você saber inglês para que você consiga ler um artigo. Claro que é um diferencial, mas eu também estou próximo de outras pessoas que dominam, têm a fluência da leitura e da fala e fazem do mesmo jeito que eu, porque ainda é muito mais confortável você fazer a tradução, né? Então, não é um fator limitante. E aí é só você colocar as palavras-chave certas, que com o tempo você vai, eu acho que, desenvolvendo uma habilidade maior para ser mais assertivo. Aí eu já vou lendo um pouco do título, né, vendo qual que mais me interessa, abro o artigo, começo sim pelo resumo que ele apresenta lá, para ter uma noção já de qual que é o material e método, qual que é o resultado, qual que é a conclusão. E aí eu seleciono aqueles que aparentemente são os mais interessantes para aquilo que eu estou procurando. E aí toma tempo, não tem jeito. Quem acha que vai ser algo rápido, é normal, assim, eu ficar para montar um post até hoje, eu ficar umas 2, 3 horas, assim, tranquilamente, quando eu não demoro semanas, porque aí eu vou lendo, somando, até fazer uma síntese. Principalmente quando são temas que eu não tô tão capacitado. Por exemplo, eu estou falando um pouco mais sobre esteroides anabolizantes. Eu estou montando um post sobre Dianabol, já deve fazer umas 4 semanas, um mês. E aí tá quase para acabar. Mas é difícil de achar artigos. E aí, você acha um artigo, você tem que aproveitar o máximo possível do artigo. Aí eu vou fazendo os meus resumos, até chegar numa condição que eu falei, puta, esse post aqui não tem o que falar, o post está realmente embasado, coerente. Então, tem posts que são mais rápidos, que duram umas 2 horas aí para construção, outros demoram mais de mês aí, dependendo da exigência. Pô, demais. Ô, Rui, tem mais alguma técnica de estudo? Eu, particularmente, por exemplo, quando eu ouço algum termo novo, assim, algum conteúdo novo, o que eu faço? Eu tenho algumas formas. Eu falo que eu tenho que aprender rápido, né? Então, eu faço o básicozão, assim, leio tudo que tem na primeira página do Google. Eu tô falando de conteúdo de empreendedorismo, não científico em saúde, né? Então, eu pego a primeira página do Google, eu tento ver os primeiros vídeos mais recomendados do YouTube, eu ouço os vídeos mais recomendados ali ouço os áudios mais recomendados do Spotify. A partir daí, eu já tenho um norte melhor. Tento, eventualmente, conversar com alguém que é referência dessa área. E aí, por fim, compro um livro já na sequência para me aprofundar um pouco mais. E se eu gostar muito do conteúdo, eu compro um curso. No seu caso, eu estou perguntando isso para você, Rô, porque dessa forma que eu faço, eu acho relativamente tranquilo. Mas ainda, às vezes, dependendo do conteúdo, me dá um desespero, que é aquela impressão assim, se é um assunto muito denso, eu estou começando a estudar, me dá um desespero no sentido de, cara, eu não sei nada e vai demorar um século para eu saber e para eu me sentir apto a falar ou aplicar aquilo ou qualquer coisa do tipo. Então eu estou te perguntando mais por curiosidade mesmo, assim, cara, por exemplo, chás. Cara, não é um assunto comum, não é um assunto tão comum.
E imagino que seja um assunto amplo e também talvez não tão simples de achar artigo científico. E sei lá, no começo não deu esse vazio em você de começar a estudar e ler o primeiro, o segundo artigo e falar, cara, tem um universo aqui. Enfim, fiquei curioso mesmo de saber como você estudava, se era realmente, vou pegar um artigo por dia aqui sobre chás ou não. E depois de quanto tempo você se sentiu confiante, apto para começar a compartilhar esse tipo de conhecimento, para montar uma outra rede social, para montar um canal no YouTube? Enfim, é mais curiosidade mesmo. Boa, Real. Então, do chás, é bom de colocar que eu sempre prescrevi para os pacientes, mas meus conhecimentos eram superficiais, né? Depois que eu entrei na Leão, foram 2 anos lá dentro. Quando eu saí da Leão, demorou uns 6 meses ainda, então uns 2 anos e meio, para que eu montasse esse Insta do chás. E depois desse Insta, demorou uns 6 meses também, então totaliza aí uns 3 anos, para eu falar, cara, realmente eu sei bastante em comparação ao que eu encontro por aí, que à medida que eu desenvolvi, eu comecei, de alguma maneira, também verificar ou receber propriamente da pessoa que desenvolveu esse Insta comigo, que é o Luan, referências de pessoas que deram certo dentro do nicho de ervas medicinais, porque o objetivo sempre foi construção de produtos digitais dentro desse perfil. E ele falava, pô, esse cara aqui, ele é um faixa preta, que já ganhou aí 6 dígitos dentro dos produtos que ele vende, dá uma olhada. E aí eu percebi que, puta, aquilo que eu já ofereço, de certa maneira, tá ali com uma apresentação diferente, mas não deixa a desejar. Eu só preciso ter um pouquinho mais de volume de exemplos para que eu consiga ter esse volume de apresentação do curso que uma grande referência da área já está fazendo. Então, assim, o que eu fiz? Como a Leão, quando eu fechei o contrato, assim, eu mostrei o que eu precisava para conseguir entregar aquilo que eles desejavam. A gente tinha mais ou menos uma meta de 130 SKUs, produtos, onde eu teria que trazer o resumo destes produtos com bases científicas para que eles usassem dessas informações de uma maneira em linguagem de marketing compatível com a empresa, né? Então, eu entregava algo já resumido e eles pegavam os trechos ali que interessavam. Então, eu estudava facilmente aí 4, 6 horas por dia, chás todos os dias, para conseguir dar conta de entregar o material proporcional à expectativa que eu imaginava que eles tinham, porque eles falaram, você precisa de mais pessoas na sua equipe? Aí eu falei, ó, né, eu preciso desse volume de retorno financeiro para que eu consiga abdicar do meu tempo e me dedicar totalmente a isso, mas eu consigo fazer sozinho, desde que vocês acreditem em mim, né, e façam esse investimento. E aí, então, foi bem intenso, velho. Assim, é muita pesquisa de artigo, garimpando o máximo possível, resumindo tudo. E aí foi, de certa maneira, quando eu percebi, quando eu saí, que aí esse amigo, que é também um produtor digital, falou, cara, eu vou abrir o Insta do Chás para você, já abri, na verdade, já fiz o primeiro post, agora você dá sequência nele lá. Aí eu fui ganhando confiança nesse Insta. E aí eu percebi realmente que assim, o que eu tenho hoje em relação ao chás foi um trabalho muito árduo, e aí é difícil de alguém chegar e se aproximar, porque eu não paro de pesquisar, e agora assim, eu venho indo cada vez mais para outras áreas. Então eu falo de escaldapés, eu falo de banho de assento, eu falo até de banhos de prosperidade, onde alguns eu saio um pouquinho do termo científico, me permito a entender também a parte energética, né, que as ervas podem oferecer. Então, hoje eu falo também de cataplasmas, né, que aí você pega uma erva e coloca ali numa região. E tem estudos trazendo, pô, tem folha de couve, folha de repolho, trazendo efeitos tão bom quanto algumas pomadas em relação à cicatrização. Tem casca de banana trazendo. Então, aí, assim, hoje o volume que eu tenho de material desenvolvido é difícil de alguém chegar a ter também, né? Só falta eu organizar melhor isso daí e vender um curso que tenho certeza que todos que adquirirem vão gostar dos conhecimentos, mas é um trabalhão, né? Estruturar
tudo isso para poder depois vender, distribuir, né? Sensacional, Rô. Incrível. Ô, Rô, o Wagner comentou aqui de livro de chás. Se o Wagner tiver certo, é novidade para mim. Opa, acho que o Rô caiu. Vamos ver se ele volta aqui. Ele tem um livro, Wagner? Aproveitar para conversar com você aqui. Olha, ele voltou. Desculpa, hein? Imagina, Acabou aparecendo uma mensagem e tem problema. acabei clicando. Você chegou a ouvir a pergunta, Rô? Tem algum livro de chás, né? Não, você tem livro de chás, não? Eu tenho um livro de 127 receitas de chás. Ah, A galera gosta bastante. Foi um livro feito com bastante carinho, tem todas as referências científicas, onde é um livro bem simplificado, né? Então vai lá ter o índice, onde eu falo sobre as ervas que eu vou apresentar, e depois, logo em sequência, todas as receitas do hashtag 1 até o hashtag 127, onde eu coloco os ingredientes, forma de preparo, indicações e contraindicações. E aí acaba servindo para diversas complicações de saúde. Mas eu pouco divulgo. É que minha vontade é fazer a edição 2, né? Aí já antecipo aqui, não tem problema de falar, porque quem quiser fazer, faz também, não tem problema. Mas a minha ideia é fazer o livro de medicina alternativa por chás de A a Z, sabe? Eu sensacional. comecei a montar já. Eu tô no A ainda, né? Porque aí eu tenho que falar de andropausa, amenorreia. Eu quero falar de todas as complicações de saúde e verificar quais são as ervas com embasamento e quais são os formatos de preparo, né? Aí é enciclopédia, né? Quando sair isso daí. Sensacional, Rô. Se você não tiver editora, faz na editora Plenitude, já tá. É, sem dúvida. Eu só preciso desenvolver o material. É muito denso, mas comecei o sonho, né? Então agora é trabalhar, nem que demore anos aí, mas uma hora sai. Boa. Ô, Rô, e aí, cara, chás é um negócio que você está estudando muito, mas você até aqui na live já citou pelo menos dois outros temas, né? Eu te conheço, eu sei que você sabe muito mais do que isso. Você fala de chá, você fala de esporte, você vai um pouco além do esporte, até falando de questão hormonal, farmacológica, né? Cara, e também tem conhecimento sobre clínica mesmo, e clínica, quando eu falo, é prevenção ou tratamento até de doenças, né? Cara, como que você organiza a sua vida também para estudar todos esses conteúdos, e também para atuar na parte prática em consultório? E, cara, não é fácil, não. Eu sei que eu sou uma pessoa até estranha dentro do que a sociedade espera e quem está do meu lado sofre um pouco porque eu gosto muito do que eu faço e me sinto muito satisfeito com a vida que eu levo, que ela é muito resumida ao meu estilo de vida, que é estudar, praticar minha atividade física, fazer uma alimentação adequada e estar do lado de alguém que eu goste. E aí eu não preciso de muito mais do que isso. Só que o que é esperado, né, acho que em comparação à grande sociedade, é você ter mais entretenimentos, mais atividades de lazer, onde o meu lazer, por exemplo, reforço entre ficar vendo uma série, ficar vendo um livro, quer dizer, desculpa, uma série ou um filme, para mim ficar lendo um artigo ali do lado de quem está vendo uma série seria mais atrativo, seria mais prazeroso para mim, né? Então, eu dou um jeito de ser extremamente focado enquanto eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, seja lá o que for. Eu busco muito isso, assim. Aí, no momento de relaxamento, eu estou focado em relaxar. É assim, uma frase que eu uso, assim, involuntariamente, com muita intensidade do meu dia, é o meu melhor. Então, quando eu acordo, eu já falo o meu melhor. Quando eu estou no banheiro, que é a primeira coisa que eu faço, eu já pego meu celular lá e começo a responder o que dá tempo enquanto eu estou fazendo o número 2, que é frequente. Eu fico o meu melhor. Então, eu falo o meu melhor, qualquer dia eu vou contar. Eu chuto aí, velho. Fácil, 50, 100 vezes no dia. Então, tudo que eu faço, involuntariamente sai essa frase, meu melhor, meu melhor. Aí eu vou treinar, em cada série que eu faço, é o meu melhor. E aí eu tenho que ser assim, porque eu quero ter uma vida um pouco mais diversificada, mas na minha concepção eu tenho que dar o meu melhor em cada ação que eu fizer. Então, se eu for preparar o meu café,
eu vou tentar acertar com a quantidade de colheres de sopa ali para sair um café que agrade tanto a mim e quem está perto de mim. Se eu for lavar uma louça, eu vou tentar ser alguém que lave bem a louça e lave rápido a louça para terminar isso. Então eu fico sempre no meu melhor, o meu melhor. E aí é assim que eu consigo, de certa maneira, fazer tudo que eu gosto de fazer, ou tentar não faltar, não só comigo, né, mas com as pessoas que estão ao meu redor. Mas ainda assim aceito também, eu sempre usei um termo que eu acho que é bem legal, que eu não ouvi de ninguém, mas pode ser que seja válido para muitos, que eu vivo num desequilíbrio consciente, né, que é assim, eu me dedico muito mais a um lado do que outro, e eu tenho que entender que isso é uma escolha minha e que eu tenho que estar satisfeito com essa estrutura de vida que eu criei. Porque senão você fica doido se você fala, pô, só estou trabalhando, não estou conseguindo blá, blá, blá. Mas é uma opção minha, né? Mas ao mesmo tempo, eu tento ainda ser sempre muito produtivo em tudo que eu faço. Nem sempre consigo, mas eu sempre falo assim, o seu melhor, hoje às vezes o seu melhor é 60% do seu máximo. Pô, dá esse 60%, né? Então, se você pensar em fazer o seu melhor todos os dias, mesmo que o seu melhor nesse dia não seja o seu melhor mesmo, vai dar tudo certo no final. Pô, perfeito. Oh, perfeito. Ou e a temática do estudo vem por demanda, por necessidade, por curiosidade, ou não? Existe uma regrinha, tipo, segunda, quarta e sexta é só chás, terça e quinta é hormônio. Tem isso ou não? Não, não. É uma pessoa que me vem à cabeça que eu vi fazendo uma vez isso, e eu já, de certa maneira, fazia um pouquinho, assim, mas foi alguém que me motivou. Sei, eu acho que ela nem sabia, é o Valentim, né? Eu vejo que o Valentim, qualquer coisa que você fale que para ele seja interessante, ele vai lá e anota, pá, porque para ele é um insight, né? E aí eu sou muito disso. Então, se eu vir alguma coisa que me interessou, eu tento não perder essa ideia. Aí eu faço o registro dessa situação e no momento que der, eu faço o desenvolvimento da pesquisa, né? E do artigo. Então, não tem nada previamente estipulado. Às vezes, pô, vai ter Dia das Mães ali, será que dá para você desenvolver um conteúdo associado às mulheres? Aí nem sempre eu nem consigo, mas às vezes eu recebo uns direcionamentos associados a temas do momento, mas a maioria das vezes é aleatório. Top. Ô, Rô, e me fala uma coisa, em termos... Primeiro me fala, na verdade, uma outra vertente da carreira do nutricionista aí, que você também atua e já atuou muito, que é trabalhando dentro da indústria, seja ela de suplementação esportiva, seja ela de chás, seja ela de qualquer outro produto alimentício, assim. Como foi a entrada nisso e como é a atuação também nesse segmento? É uma área que eu gosto bastante. Eu sempre me interessei pelo desenvolvimento de produtos. Então, minha primeira oportunidade foi numa marca que chamava, por isso deixou de estar atuando no mercado de suplementos, chamada G2L, que ela era presente numa loja que eu atendia como carro-chefe dessa loja, que era um produto bom e barato, que chamava Magnata na época. E aí o dono dessa marca, que era o Gui, ele me deu oportunidade de desenvolvimento de produto. Então, o E3W, porra, vem cá, me mostra a distribuição em relação a concentrado isolado hidrolisada e as justificativas para isso, para a gente criar esse produto. Pá, pá, pá. Aí ele me levava para dar palestras, normalmente em grandes redes de farmácias, que ele conseguia colocar os produtos deles lá dentro e tal. Aí acho que esse foi o primeiro passo que eu dei para indústria. Aí depois foi a probiótica, que depois do Rafael Félix, que foi o primeiro contratado com carteira assinada, eu fui o segundo. E aí na probiótica a gente tinha algumas reuniões técnicas. Nossa, minha primeira reunião técnica, acho que tinha umas 12 pessoas, sendo que eu sentei do lado do Marcelo Carvalho, aí do lado tinha o Henry Okigami, a Érica Zago, e eu, caralho, eu novão, cheguei atrasado, porque era longe, acho que era eu não lembro se era Matão, uma, é, e eu cheguei atrás, e todo mundo me esperando, e o mais novo ali da rodada,
E aí a gente tendo que, elas trazendo quais são os produtos que possivelmente seriam desenvolvidos e nós, como consultores técnicos lá, trazendo se há referências científicas, justificativas e as dosagens se estavam alinhadas para trazer os benefícios, blá, blá, blá. Então, eu sempre gostei disso daí. Fiquei 6 anos na probiótica e aí tive oportunidade de vivenciar, pelo menos anualmente, esse tipo de reunião. Aí eu fiz alguns trabalhos menores. Tem uma empresa chamada Conjac, que estuda uma fibra de glucoma nano, onde eu me ofereci para eles, que eu falei, meu, esse produto é incrível e os nutricionistas precisam ter mais conhecimentos sobre quais são os benefícios dessa fibra. Aí eu fiz toda uma apresentação me vendendo para eles, eles aceitaram a minha proposta e aí eu destrinchei esse tema em 6 meses para eles e foi muito produtivo para mim porque eu sempre gosto disso, né, de me juntar à empresa porque eu gosto de estudar e para eles eu trazer um material técnico bem aprofundado e bem também sintetizado é o que eles precisam para desenvolver o trabalho, tanto com os revendedores quanto também com os prescritores e influenciadores. Aí depois veio a Leão, aí a Leão já tinha mais experiências, e aí, pô, foi incrível, porque realmente eu tinha autonomia dentro da área da nutrição. Eu era o único nutricionista dessa empresa, atuando na parte técnica, né? Só que a demanda era gigante e eu sempre consegui entregar o correspondente às expectativas. E aí eles me levaram para vários jornais, para vários periódicos de forma geral. Cheguei a palestrar também nas conferências que eles tinham, e as palestras eram sempre muito bem avaliadas. Aí eu fiz recentemente um trabalho com uma marca chamada Evorox, mas aí eles estavam me vendo mais como um influenciador, aí eles venderam a marca e aí queriam desenvolver suplementos para crianças. Aí eu achei que seria um pouco distante daquilo que eu posso realmente oferecer, mas aí eu entraria realmente como desenvolvedor do produto. E aí essas são as minhas principais experiências. Legal, Rô. Ô, Rô, e pra gente já ir pra reta final aqui, cara, vamos falar de, se você puder, claro, de monetização mesmo, de fontes de renda. Hoje, a sua principal fonte de renda é o atendimento. Esse atendimento é presencial online. Tem ainda algum tipo de renda, é, de alguma indústria, monetização de YouTube? E quais são suas metas aí pro futuro próximo ou não, ou um futuro distante? Boa. Ainda a minha principal fonte de renda são os atendimentos, tanto presenciais quanto online, mas eu tenho outras vias já há um tempo. Então, o YouTube, enquanto a gente está conversando, tem pessoas vendo os meus vídeos, eu tenho uma monetização regular lá, já há um tempo que eu tenho uma monetização que contribui dentro daquilo que eu ganho mensalmente. Eu também hoje faço public posts que são associados ao meu lifestyle. Então eu fiz um com futebol e aí, pô, a gente conseguiu 15 mil curtidas, por exemplo, sem fazer nenhum impulsionamento, trazendo um tema polêmico, mas que foi o post dessa empresa que mais teve engajamento de toda a história deles, sendo que tem outros profissionais muito bons lá também, com muito mais visibilidade do que eu, e que ainda não conseguiram essa conversão, por exemplo. E aí eu ganho pelo post, né, ou pela estratégia que foi combinada. Tem uma empresa chamada Rocha Chás hoje, uma empresa incrível, gigante de chás, onde eu também me aproximei deles, pedi, eu falei, ó, eu preciso, né, estar próximo de uma empresa. Eu estava quase fechando com a Flore, que era a Natur, aí tivemos alguns problemas no final, e aí estou com essa Rocha, aí eu tenho um contrato fixo com eles, e que para mim é super confortável, porque é mais ou menos do que eu já estou acostumado a fazer, eu só direciono a uma solução dentro do que muitos me perguntam. Porque uma das perguntas que eu mais recebia, por isso que eu fui procurar uma empresa, é onde eu compro? Onde eu compro? Onde eu compro? E aí eu consigo converter para eles. A gente tem um fixo e tem o proporcional também ao volume de vendas. E tem uma empresa chamada Nação Verde, que também eu tenho um trabalho que monetiza. Fora essas aulas, né? Fora os produtos digitais, que também, quando eu divulgo, sempre alguma venda acaba acontecendo. Eu acho que são essas. E aí eu também fiz alguns investimentos na vida aí, né? Então tem lugares de aluguel, né?
que aí me dão uma condição de hoje me doar mais ainda para rede social, né? Hoje minha vida é bem mais flexível antes. Então hoje eu atendo só assim o que eu quero de pacientes e consigo ter uma vida um pouco mais social, diferente de antes que eu cagava com o computador no meu colo, velho. Pra você ter ideia, e não é nenhum exagero. Pô, sensacional. Você falou algumas fontes de renda aí. Eu acho que para quem tá ouvindo aí, buscando alguma informação sobre carreira, com certeza foi muito útil, Rô. Rô, queria, pô, te agradecer, te convidei para 30 minutos, já estamos em 60 aqui. Te agradecer pelo conhecimento. Você sabe que eu gosto muito de você como pessoa, gosto muito de você como profissional. Sou muito grato a você por tudo que a gente já viveu juntos. Sempre que precisar de qualquer coisa, sabe que é só falar, que eu vou falar sim, mesmo sem saber o que você vai falar. Cara, tenho muito orgulho também do que você virou e ainda está virando, né, em termos de profissional mesmo, né? Porque não à toa a gente também te convidou para a gente tentar validar um produto aqui a nível de pós-graduação com uma ênfase em terapia por chás, né? Pelo fato de você ser ali, se não o maior, um dos maiores, mas na nossa opinião, o maior ali estudioso hoje em dia desse assunto no Brasil, quiçá do mundo, hein? Então, só te parabenizar e te agradecer cara, foi muito legal matar a saudade dessa forma aí. Ah, eu também faço das suas as minhas palavras, cara. Então, parabéns pela pessoa, pelo profissional, admiro demais toda a sua trajetória, que você conquiste todos os seus objetivos, que você faz por merecer. Conte comigo sempre também, porque para mim é sempre um prazer estar dividindo um momento, um projeto, seja lá o que for, porque tem muito realmente amor envolvido e é uma delícia estar podendo estar batendo esse papo, sempre muito produtivo, sempre com muito carinho, né? Então é isso aí, reforço, conte comigo. Manda um abraço para geral aí da Plene, parabéns por tudo e vamos tentar, né? Um dos meus maiores desejos, sinceramente, porque foi muito marcante aqueles 2 anos para mim, né? Eu acho que foi um período mais feliz da minha vida profissional. Foi aquele período que a gente vivia viajando para dar aulas. Tanto por me sentir valorizado, quanto pelo ambiente todo que a gente vivenciava, que era nítido para vocês e para mim, que a gente se dava muito bem, né? Então, eu gostaria, uma hora a gente vai conseguir desenvolver mais produtos. E não faltam convites, mas depende também de mim aí fazer acontecer, porque vocês sempre deixam a porta aberta, sempre ficam no meu pé, e aí eu só preciso conseguir construir aquilo que é necessário para a gente colocar esses projetos em prática. Ah, pô, demais. Ó, vai dar tudo certo. Esse ano tem bastante novidade aí envolvendo seu nome. Depois eu te falo aqui nos bastidores, tá bom? Fechou. Tamo junto. Boa noite para todos. Obrigado, Rô. Fica com Valeu. Deus. Falou, tchau, tchau. Tchau, gente.